Bom, pessoal, boa tarde novamente. Vamos começar a conversar, então, a respeito da nossa disciplina, da continuidade, então, com a parte de JavaScript. Tá? Na aula passada, então, a gente viu os tipos de dados que a gente tem disponíveis. Vocês estão vendo a apresentação, só para mim ter certeza? Sim, senhor. Então, tá. Então, a gente viu os tipos de dados disponíveis. Hoje, então, a gente vai entrar em comandos de seleção, tá? Basicamente, a gente vai ver os comandos de seleção e vamos ver mais algumas coisas que envolvem essa parte dos comandos de seleção, tá? Ou condicionais, aí depende de quem está falando. Quais são os comandos que a gente tem de seleção? Então, basicamente, o JavaScript fornece 4 comandos de seleção ou condicionais, e eles estão basicamente ligados com a interpretação do nosso código, tá? Então, o interpretador do JavaScript vai vir lendo o nosso código. Quando ele chegar nesses comandos de seleção ou nesses condicionais, ele vai verificar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa um trecho de código. Se não, ele executa um outro trecho de código. E aí tem vários tipos. E dependendo do tipo que a gente estiver utilizando, o funcionamento é de um jeito ou de outro, tá? Basicamente, ele fornece 4 comandos. Então, o if, o else, o else if, tá? Que é uma junção dos dois. E o comando switch, tá? Vamos falar então do if e do else. Basicamente, o if, ele verifica se uma condição, ou uma expressão, na verdade, é considerada verdadeira, tá? Ou retorna true lá dentro. Se essa condição for verdadeira, ele executa um trecho de código que está englobado naquilo ali. E a gente tem o senão. Então, se for verdadeiro, ele executa uma coisa, se não, ele executa outra, que é o else, tá? Então, a gente tem uma expressão, tá? Normalmente, esse caso aqui foi uma coisa bem simples, só para mostrar para vocês que esse cara funciona, mas a gente tem formas de criar expressões bem complexas para verificar se uma condição é verdadeira ou se várias condições são verdadeiras, na verdade, tá? Vocês viram em Python, né? Lógica de programação. Não, A gente viu em C. Vocês viram em C, tá? É outra turma que viu em Python. Tá, então é bem parecido. O pessoal que viu com Python é um pouco diferente, a forma como escreve isso aqui, mas quem viu em C é bem tranquilo, porque é praticamente a mesma coisa. Então tu vai escrever o comando if, então a palavra-chave if, vai botar entre parênteses, então, a condição que tu quer verificar, tá? O que tu quer verificar se é verdadeiro ou falso, e depois tu vai abrir e fechar chaves. E dentro desses chaves aqui, então, é considerado um bloco de código. E esse bloco é executado somente se aquela condição ali for verdadeira, tá? Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável, disse que ela é verdadeira, fiz um if com ela, então, se for verdadeiro, eu vou mostrar lá, possui graduação, por exemplo. Se não for verdadeiro, se for falso aquilo ali, aí eu executo um outro trecho de código que não possui graduação, tá? Professor, Oi. naquele teu if ali, nós vimos em C que tem que botar um sinal de igual. Não sei se aplica no Java também. Se aplica, tá? É que assim, ó, na verdade, ele verifica uma condição, tá? No caso aqui, eu estou dizendo para ele automaticamente aqui em cima que é verdadeiro. Sim, entendo. Entendeu? No C também pode passar assim. Tu não precisa fazer uma operação lá dentro para uma verificação de igualdade, utilizando os operadores de comparação, tá? Mas tu podes fazer isso. Aqui no JavaScript também é a mesma coisa. Lá no C, se tu passasse com um valor booleano true lá, ele automaticamente entrava também, tá? Que nem no JavaScript. Como eu só tô querendo mostrar o if para vocês, não quero mostrar as comparações ainda, eu não entrei nessa parte. Mas daqui a pouquinho, quando a gente falar aqui dos operadores de comparação, aí a gente vai ver que os dois sinais de igual compara, os 3 sinais de igual compara, tipo, tá? Tudo isso exatamente igual ao C, tá? Mas tu tem como fazer isso aqui também no C, é somente passar o verdadeiro ou falso ali e ele vai entrar ou não naquele bloco de código independente do que tem ali dentro, tá? Entendi, senhor. Obrigado. É que você já está pensando como é que funciona, como é que se usa na prática. Isso aqui na prática não serve para nada, porque eu sei qual é o valor que está ali dentro, mas depois, quando a gente for trabalhar, a gente vai ver que não é assim que funciona normalmente. Normalmente a gente faz com outras coisas para verificar se é verdadeiro ou falso, tá? Mas como a ideia aqui é só mostrar o funcionamento do if, do else, eu deixei assim mesmo só para vocês verem. Vamos lá para o nosso código, então. Já criei lá um documento HTML, importei o script dele. Cadê o documento HTML? Tá aqui. Importei o script para ele. Tá aqui o nosso script. Vamos testar se ele está funcionando. Console.log. Oi. Ponto e vírgula, salva. Já mostrou nosso oizinho lá embaixo, então tá perfeito. Vocês estão conseguindo enxergar aí?
Sim, senhor. Tá tranquilo. Não tá muito pequeno esse oi aqui? Não. Tá, então tá. Não, é que eu troquei de monitor e a resolução desse aqui é bem maior do que o outro, então eu tô com medo que vocês não conseguissem enxergar. Opa, volta tu pra cá. Então vamos lá, então. Então eu vou criar uma variável aqui, vou botar um nome para ela qualquer, não precisa ser aquele que tá lá. Digo que essa variável é true, faço aqui o meu if. Igualmente no C, não importa se eu coloco espaço aqui, se eu coloco junto, não faz diferença nenhuma, tá? A forma como vai ser escrito isso aqui não faz diferença. Pode estar tudo junto assim, pode estar separado por espaços, não faz diferença. Ele vai buscar lá, depois de um comando if, ele vai buscar uma abertura de parênteses, não interessa se ela está colada ou não, e depois do parênteses ela vai procurar uma abertura de chaves, não interessa se ela está colada ou não, tá? Isso aqui independe da forma como vocês escrevem. E aqui a gente pode botar qualquer coisa, console.log verdadeiro, e aqui um else. Então, se não for verdadeiro, um else, se não for verdadeiro, console.log falso. Tá? Executei, ele botou lá como verdadeiro, porque eu botei como true lá. Se eu passar como falso aqui, salvar, ele vai me retornar falso, tá? Então ele faz a verificação. Aonde ele encontra, ele ignora o resto da nossa operação, tá? Então se aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai simplesmente ignorar o else, executar o que está dentro daquele bloco ali e depois pula para o final do nosso código e segue executando, interpretando o nosso código sem problema nenhum, tá? Então sempre que você for fazer um condicional, tá? Ou um comando de seleção, quando ele encontrar a condição que a gente especificou, ele vai executar o bloco de código daquilo ali e ignorar o resto que foi escrito dentro desse comando de seleção, tá? Além do if e do else, então, a gente tem o comando else if. Eu não me lembro se no C é escrito junto ou separado, mas tem algumas linguagens que é junto, outras que é separado, tá? O do C eu não tenho certeza. O do JavaScript ele é separado, tá? Então a gente escreve else, if separado dele, e a forma de escrita desse cara é assim. Então a gente faz o if, faz lá a consulta que a gente quer, depois a gente pode utilizar o else, if e a outra consulta que a gente quer. Sempre que a gente utilizar o else if, a gente tem que obrigatoriamente passar uma nova condição, tá? Então a gente tem que verificar se é verdadeiro de novo. Pode ser a mesma coisa com outro valor, o que a gente quiser verificar. E depois, a gente pode ter quantos else if a gente quiser, tá? Se quiser ter 1 milhão de else ifs dentro do programa, pode, não tem problema nenhum, ele vai aceitar, vai demorar a processar, se for a última coisa lá, vai demorar para chuchu, para processar tudo, mas tem a possibilidade de executar quantos else ifs a gente quiser. E depois, no final, a gente pode ou não colocar um else, tá? O else não é obrigatório. A gente pode colocar um if, else if, else if, else if, else if, e depois simplesmente acabou. Testei todas as condições que eu poderia ter nesse cara aqui, não quero colocar um else, é possível, tá? E aí, novamente, eu posso ter valores assim, como eu coloquei aqui, um booleano direto, ou a gente pode ter uma condição lá, depois que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas então, a gente tem esses três comandos, if, else if e else, que podem funcionar juntos, tá? E dão essa condição da gente testar vários valores ou várias expressões para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Pior que JavaScript é muito parecido com C, né, Sir? O JavaScript ele tem uma certa, vamos botar, origem no C, tá? É que o C e o Java eles são muito parecidos também, o JavaScript ele se baseou muito no Java. Não é bem no C que ele se baseia, tá? Porque a linguagem que estava em alta na época que criaram o JavaScript era o Java, tanto que o nome JavaScript foi uma homenagem ao Java, vamos dizer assim, tá? Eles pegaram o Java e criaram um Java de script, que rodava no navegador do usuário. Então, ele foi baseado muito no Java. E o Java e o C são muito parecidos. Tirando uma certa burocracia que o Java tem, que o C não tem, eles são muito parecidos, a forma de escrita dos dois é muito parecida. Por isso é que lembra muito o C, tá? O pessoal que viu em Python, o pessoal da manhã, eles tiveram uma dificuldade muito grande, porque o Python é bem diferente do que do que vocês estão vendo aqui. E aí eles tiveram um certo contraste nessa parte. Mas também, depois que viram como é que era, qual eram as diferenças, como é que se escrevia para um e para o outro, aí ficou bem tranquilo também, tá? A gente tem o switch, então, que também tem no C,
também tem no Java, tá? Que é um comando de seleção que é um pouco diferente do if, tá? Eu não tenho uma condicional realmente dentro dela. Eu tenho uma variável e depois eu vejo os possíveis valores para aquela variável, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com switch, vocês têm uma variável e depois verifica os possíveis valores que essa variável pode ter. Como é que a gente verifica esses valores? A gente bota um caso para cada um dos valores e a partir do momento que ele encontra o caso correspondente ao valor que está associado àquela variável, ele executa o bloco de código e depois a gente tem que obrigatoriamente utilizar a palavra-chave break, porque se eu não usar o break, ele segue executando o switch, todos os outros valores do switch, eles são executados e não geram o resultado que a gente espera, tá? Além disso, eu esqueci de botar aqui, a gente tem o default, então, que é um caso que seria o else, tá? Se nenhum dos outros casos der como verdadeiro, aí ele vai lá no default e executa o default, tá? Vocês já viram isso no C, é mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá? Então eu tenho lá, criei uma variável cor favorita, passei uma cor para ela, entrei no switch, passei essa variável como entrada no switch e depois eu tenho os cases, então, para cada cor possível. Um case azul, um case vermelho, um case amarelo, e por último eu coloquei lá um default, então se nenhum deles for verdadeiro, ele executa esse cara aqui de baixo. Nesse caso aqui é azul, então ele vai verificar a cor favorita, vai verificar que é azul, vai mostrar essa informação aqui lá no nosso console, e depois eu tenho que colocar esse break. Se eu não coloco esse break, ele automaticamente, depois que ele encontrou o azul aqui, ele vai sair executando todos os outros casos que tiver aqui dentro, tá? Até ele encontrar um break ou até ele encontrar o final da operação do switch, tá? Nesse caso aqui, ele vai, se eu rodasse aqui sem o break, ele ia mostrar olhe para o céu, depois olhe para a rosa, depois olhe para o sol e feche os olhos, tá? O único que não é obrigatório colocar o break é no default, tá? O default não é obrigado a colocar o break, porque como ele é o último caso, sempre tem que ser colocado em último caso, porque onde ele encontra o default, ele para de executar os outros. Como ele é o último caso, ele está no final da execução desse switch, ele automaticamente encerra a execução, então não preciso colocar o break. Ah, mas se eu colocar o break tem problema? Não, não tem problema, tá? Quando ele encontra o break, ele simplesmente para a execução, ele vai estar lá no final normalmente, ele já vai direto para o final mesmo e segue a execução. Aqui eu esqueci de fechar as chaves do switch, tá? No final tem que ter um fecha-chaves aqui, obrigatoriamente. Bom, aí a gente chega numa parte que é um pouco mais confusa, tá? Basicamente são valores que podem ser associados a variáveis ou jogados direto dentro de uma condicional que retornam verdadeiro ou falso, tá? Isso é uma coisa que não são todas as linguagens que tem. Eu não me lembro, sinceramente, se o C tem, mas a gente tem valores que podem ser utilizados em condicionais que não são verdadeiro e falso, que são que ele aceita por padrão, mas que retornam como se fosse um verdadeiro e falso, tá? Basicamente, a gente decora os valores que são falsos, que retornam falso, que são eles. O próprio falso, tá? Retorna falso. O zero, ele retorna como falso. O nota number, lá o none, ele retorna como falso também. O nulo e o undefined também retornam como falso. Então, se eu tiver uma variável lá que foi criada, mas não foi atribuído um valor para ela, se eu botar ela num condicional, ela automaticamente retorna como falso, tá? E, por último, a string vazia, quando eu abro e fecho aspas sem colocar nada dentro, tá? Tanto aspas simples, quanto aspas duplas, quanto os dois acentos. Ah, falar em dois acentos. Lembra na aula passada que eu mostrei para vocês, que eu tentei mostrar para vocês? Console.log. Aqui. Acho que era isso. Pelé fez. Mil mais um. Lembra que eu tentei mostrar isso para vocês, que deu erro lá, que eu não sabia o que era? É que eu esqueci que só funciona com esses caras aqui, tá? Quando eu utilizo o apóstrofo. Quando eu utilizo aspas simples ou duplas, ele não funciona as template string, tá? Ela só funciona quando eu utilizo os apóstrofos. Fica a recordação que eu esqueci na aula passada, eu esqueci desse detalhe. Eu não me lembrava que não funcionava em todos, tá? Então, esses aqui são os valores, então, que retornam como falso, tá?
Os demais valores, todos, um caractere, um número que seja diferente de zero, um objeto, todo o resto retorna verdadeiro, tá? Então, se eu colocar um espaço dentro de aspas, assim, ele já retorna verdadeiro. Se eu colocar o número 1, ele retorna verdadeiro. Se eu colocar um string lá, coloquei André aqui, um nome qualquer, retorna verdadeiro. Um número, mesmo negativo, retorna verdadeiro. Ou um objeto, que a gente vai ver mais adiante, também retorna verdadeiro. Então, tirando esses casos aqui que são especiais, que retornam falso, todo o resto retorna verdadeiro. Por isso que eu digo para vocês, a gente decora os que retornam falso e a gente sabe que o resto é verdadeiro. Qual é o problema disso? Às vezes tu quer fazer uma condição lá, quer que o usuário digite um número, por exemplo. Tu quer fazer uma condição lá, somando, subtraindo um valor ou coisa parecida, e num dado momento o usuário digita, vocês querem saber se ele digitou alguma coisa, e aí vocês fazem uma conta, por exemplo, que retorna zero. Automaticamente esse zero retorna como falso. E isso pode ser um problema. Então vocês têm que levar em consideração que eu tenho alguns valores, tá? Que são esses caras aqui, que eles são considerados, eles são externados numa condicional como falsos, sempre, tá? Os demais saem como verdadeiro. Aí a gente tem os operadores, o operador de negação, tá? Esse operador de negação, ele tem a função de trocar o valor de um dado, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estaria entrando como um verdadeiro. Se eu boto este ponto de exclamação antes daquele valor, ou antes daquela variável, seja o que for, ele vai me trocar o valor. Se era verdadeiro, ele passa a ser falso. Cadê onde é que tem um falso? Se era falso, ele retorna verdadeiro. Aqui tem um que era falso, que retorna verdadeiro, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Pode ser que em algum momento eu não quero verificar se o cara digitou alguma coisa. Eu quero verificar se ele não digitou alguma coisa. Mas para mim dizer se ele não digitou alguma coisa, eu tenho que trocar esse cara. Então olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se ele não digitou nada, ou se ele não deixou o espaço em branco, eu retorno true e aí eu executo o bloco de código entre as chaves. Entendeu? Então a gente tem essa possibilidade de verificar se o usuário não digitou nada, ou deixou o campo em branco, ou coisa parecida, utilizando esse tipo de coisa. E a gente tem uma forma de verificar se um valor é truth ou false. Como assim? Utilizando esses dois pontos de exclamação, tá? O primeiro deles trocaria o valor, por exemplo, se nesse caso aqui é um espaço, tá? Tem um espaço separado entre aspas, colocado entre aspas. Se eu boto o primeiro, o espaço por si só ele é verdadeiro. Se eu boto o primeiro ponto de exclamação, ele vai trocar para falso. Quando eu boto o segundo, ele retornaria para o que eu quero, tá? Só que, olhando assim, a gente não consegue dizer que isso aqui, ó, é verdadeiro ou falso. Para isso, a gente tem essa possibilidade de fazer isso aqui. Console.log, exclamação, exclamação, abre aspas, dá um espacinho. Se eu salvar esse cara, ele já coloca lá embaixo, ó, como true. Então ele me diz que isso aqui é verdadeiro. Se eu tirar o espacinho, salvar, ele vai me retornar como falso. A mesma coisa, se eu botar false aqui, opa, false. Se eu salvar, ele vai me retornar falso lá, porque ele está me dizendo qual é o tipo de dado que tem ali, tá? Se eu botar um número aqui, -5. Salvo, ele retorna como verdadeiro. Se eu botar como 0, salvar, retorna como falso. Então eu consigo identificar se esse valor é verdadeiro ou se ele é falso, simplesmente colocando os dois pontos de exclamação aqui, e ele vai me dizer, então, o que é aquele dado ali, tá? Operadores de comparação. Agora sim a gente entra no que o colega perguntou, tá? Quando a gente faz condicionais, a gente não passa um valor verdadeiro ou um valor falso diretamente para o nosso condicional, para o nosso if lá, por exemplo, tá? Normalmente a gente passa uma expressão. Então eu passo dois valores e comparo se eles são iguais, maiores, menor, qualquer maior, qualquer menor, esse tipo de coisa, tá? Ou se são diferentes. Então eu tenho essas comparações. Para a gente fazer essas comparações, a gente tem então os operadores de comparação, tá? Que são exatamente iguais aos que a gente tem no C, tá? Que são
os dois sinais de igual comparam dois valores. Lembrando que um sinal de igual ele atribui um valor. Então, se vocês botaram lá em alguma coisa assim, ó, if x igual a 1, ele vai retornar como verdadeiro, tá? Muito cuidado. Tem que sempre usar os dois sinais de igual quando eu quero comparar. Um sinal de igual está atribuindo um valor, tá? Muito cuidado com isso. Então, os dois sinais de igual comparam dois valores. Isso é para mãe botar as datas, não é? Opa, não é assim? If 1 igual a 1. Console.log. Vocês acham que vai entrar aqui ou não? Acho que sim, vai entrar. Tu acha que vai entrar? Alguém acha que não? Vai ser. Vai entrar? Por que vai entrar? Vamos mudar a pergunta então. Porque o 1 é o valor true. E o 1 também. Os dois uns, no caso. Na verdade, assim, ó, aqui, fazendo com dois sinais de igual, eu estou comparando somente o valor, tá? 1 é igual a 1, tá? Então, se eu salvar esse cara, ele vai me mostrar verdadeiro lá embaixo. Por quê? Porque o 1 é igual a 1. Não interessa se o 1 é string, se o 1 é número, se o 1 é seja qualquer coisa, tá? 1 é igual a 1. Não interessa qual é o tipo. Quando eu boto três sinais de igual, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai entrar ou não? Não vai entrar porque eles são de tipos diferentes. Exatamente. Um é um inteiro. Quando eu boto três sinais de igual, aí eu estou comparando, além do valor, o tipo de dado, tá? Então eu comparo se os dois são 1, são. O tipo de dado é o mesmo? Não, então é falso. Entenderam? Sim, certinho. Beleza. Aí a gente tem o diferente. Esse cara aqui. 1 é diferente de 1? Não. Não. Se eu salvar aqui, ele não vai entrar ali porque vai retornar falso, certo? E se eu botar os... Opa! Exclamação e dois sinais de igual, ele vai entrar ali ou não? Acho que vai. Agora sim. Eu acho que vai. Tu acha que vai? E aí, o resto do pessoal acha que vai ou não? Eu acho que vai. Por que ele vai? Vamos mudar a pergunta, então. Porque tá dizendo que é o mesmo conteúdo, mas de tipos diferentes. Exatamente. Quando eu uso os três sinais de igual, eu estou comparando se os dois são iguais. Quando eu uso diferente, eu verifico se um deles é diferente. É diferente um pouco o funcionamento, tá? Então, quando eu boto esse sinal de diferente com os dois sinais de igual, eu estou vendo se o valor é diferente ou se o tipo é diferente. Tá? Então tem uma diferença no funcionamento entre os três sinais de igual e o exclamação com dois sinais de igual, tá? Os dois comparam as duas coisas, tanto o valor quanto o tipo, só que nos três sinais de igual ele compara se os dois são iguais, e nos dois sinais de igual com exclamação, que seria a negação dos dois sinais de igual, ele verifica se ou o valor ou o tipo são diferentes. Tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, que quando eu uso o ponto de exclamação com os dois sinais de igual, eu verifico tanto o valor, se for diferente, ou o tipo dele, se for diferente. Se um deles for diferente, ele vai retornar como verdadeiro. E nesse caso aqui, ele retorna como verdadeiro e mostra lá embaixo, então, o verdadeiro para nós, tá? Aí a gente tem o sinal de maior, normal. Então, se o primeiro valor é maior que o segundo, a gente tem o sinal de menor. Então, se o primeiro valor é menor que o segundo, tá? E a gente tem o maior igual e o menor igual. Então, que primeiro é o sinal de maior ou menor e depois o sinal de igual. Sempre assim. Se colocar na ordem inversa, se botar o sinal de igual antes do maior, ele dá erro, ele não reconhece, tá? E aí ele verifica se é maior ou igual, ou menor e igual, sem problema. E por último, aqui a gente tem o operador ternário, que eu ia tirar dessa lista, mas aí eu resolvi deixar para vocês, para mostrar para vocês, mas a gente vai falar dele mais tarde na disciplina, tá? Mas a gente tem um outro operador de comparação, que é o operador ternário, que a gente consegue fazer um if um pouco diferente, a gente consegue fazer um if em uma linha só, com um pouco mais simplificado, vamos botar assim, tá? Mas não se preocupem com isso agora, não é o objetivo da nossa aula, eu deixei aqui mais para vocês, para mostrar para vocês todos os operadores de comparação que a gente tem. Aí a gente tem os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles são um pouquinho mais confusos. Eu não sei se vocês se lembram como é que funcionava lá do C, mas é exatamente a mesma coisa. Basicamente, a gente tem dois operadores lógicos. A gente tem o operador lógico
e a gente tem o operador lógico OU, tá? O E, ele faz o quê? Ele verifica se os dois valores são verdadeiros, ou os 3, ou os 4, ou os 5, se todos os valores da nossa comparação são verdadeiros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Então, aqui retorna verdadeiro, tá? Uma coisa que é um pouquinho diferente de outras linguagens. O JavaScript, ele retorna o valor e não somente o verdadeiro ou somente o falso, tá? Então, em casos que eu tenho valores com true, com false, ele vai retornar esse valor, e não somente verdadeiro ou falso, tá? Quando eu utilizo verdadeiro ou falso, como é o caso aqui, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Mas, quando a gente falar com números e com coisa, ele vai retornar esses números, ou essas strings, ou seja lá o que for, tá? Então, ele só vai retornar verdadeiro quando os dois casos forem verdadeiros, tá? E ele sempre vai retornar o último caso que ele encontrar, quando eu falo com E. Tá? Então, o último caso que for verdadeiro, se todos eles forem, ele vai retornar como verdadeiro aquele caso, tá? E se ele encontrar falso em qualquer um dos valores que a gente estiver comparando, ele retorna aquele primeiro valor que ele encontrou falso e retorna como falso, obviamente, tá? Então, aqui nesse caso, ó, ele tem um falso e um true. Ele verifica, opa, tem um falso aqui, ele simplesmente retorna esse falso e para de verificar o resto. Tá? Porque ele está procurando dois verdadeiros. No caso aqui, gato e cão, os dois são verdadeiros, certo? Então ele retornaria verdadeiro. Só que no caso, ele retorna o último valor que retornou verdadeiro que ele tem na expressão. Então aqui, o último valor que ele tem é o cão, ele já retorna esse valor. Não interessa se isso aqui, para ele vai retornar isso aqui, tu podes utilizar isso, esse valor truth lá no condicional de vocês, ele vai reconhecer como verdadeiro também, então não tem muito problema. Mas ele não retorna verdadeiro ou falso, ele retorna o último valor verdadeiro que ele encontra, tá? Nesse caso aqui, ó, o 5 menos 5 vai retornar 0, e isso é falso. Ele automaticamente retorna esse 0 na expressão, tá? Aqui ele encontra um falso, depois ele retorna esse falso, e aqui ele retorna verdadeiro, porque as duas expressões são verdadeiras, tá? Então, sempre que eu tenho um sinal de um operador lógico, e eu estou verificando se os dois valores envolvidos nessa operação são verdadeiros ou não. Se um deles for falso, ele retorna falso, ou retorna o valor que ele encontrou, tá? Aí a gente tem o operador OU. Tá? O E é os dois E's comerciais que a gente usa em JavaScript. O OU são os dois pipes. São dois pipes, tá? O pipe é aquela linha reta que a gente tem no teclado. Tem alguns teclados que é separado, que é um tracinho, um espacinho e outro tracinho, tá? Mas no monitor aparece um traço inteiro, que nem está mostrando aqui na tela. O operador OU, então, compara se um dos valores atribuídos é verdadeiro. Se um dos valores for verdadeiro, automaticamente ele já retorna verdadeiro, tá? Então, ele sempre retorna o primeiro valor true que ele encontra. Se ele não encontrar nenhum valor true, aí ele retorna falso, porque a operação retornaria falso, tá? Então, aqui, ó, ele encontrou um true, já retornou true e nem analisou o outro. Nesse caso, a mesma coisa. Encontrou o true, nem analisou o outro, já retornou true. Aqui ele analisou, primeiro falso, o segundo é true, retorna esse segundo. Aqui, ó, cão e gato, lembra que com E ele retornava cão nessa expressão? Quando eu utilizo o OU, ele retorna o primeiro valor, então no caso aqui ele vai retornar o gato, porque o gato já é verdadeiro, e acaba aqui, tá? Nesse caso aqui, era 0, que retorna falso, ou 10, então ele retorna o 10 como verdadeiro, não tem problema nenhum de novo. Aqui ele retorna gato, porque é o valor verdadeiro, tranquilo. E aqui ele retorna como verdadeiro, porque os dois são verdadeiros, mas ele retorna somente esta expressão aqui, que é o maior ou igual a 5, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Muito importante, eu posso ter quantos operadores lógicos eu quiser dentro de uma expressão, tá? Eu posso ter algo desse tipo aqui. If, true, e true, ou true, tá? Então, isso aqui, ele vai verificar as condições. E aí ele tem uma coisa, ele verifica este cara aqui, e depois ele verifica este cara aqui, e não a junção destes dois com este aqui, tá? Quando eu quero fazer a junção de uma operação para verificar com outra, toda a junção e não só um valor, eu tenho sempre que colocar aqui mais um parênteses,
tá? Então, é que nem na operação matemática. Primeiro ele resolve o que está dentro dos parênteses e depois ele vem abrindo até chegar no último valor, na última verificação que eu tenho, tá? Então, aqui eu tenho, ele verifica se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui for verdadeiro ou se for falso, ele vai retornar verdadeiro ou falso, e aí, depois disso, ele faz uma comparação com este cara aqui, tá? E eu posso ter quantos eu quiser. Posso ter 400 ou mais uns 200 ou misturar tudo, não tem problema, ele vai fazer a verificação. E se tudo der certo, ele vai entrar no bloco de código, console.log, entrou, pronto, só para ficar diferente do verdadeiro ali de cima. Ó, ele entrou porque tudo é verdadeiro ali, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de verificação sempre com quantos operadores eu quiser, quantas verificações eu quiser, e no final eu verifico se eu entro ou não naquela condicional e executo o código que está ali dentro, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Alguma dúvida? Não, senhor, tranquilo. Professor, É no que a caso, gente... o que o senhor está fazendo é só a verificação, né? True, true, mas no caso, na hora a gente teria que pôr a variável true e depois a outra variável. Como tu achar melhor, tu pode fazer isso aqui, por exemplo, ó, 5 menor 10 e 3 maior que 2, por exemplo. Aqui é verdadeiro e verdadeiro. Se eu executar, ó, continua entrando lá embaixo. Ah, então eu posso fazer esse tipo de coisa. A comparação que eu quiser. Posso simplesmente colocar aqui, ó. Sim, professor, mas eu digo atribuir isso, né? Eles não estão atribuídos a nada, eles estão só true, true. Sim, sim, eu posso fazer com variáveis, não tem problema. Ó, eu tenho uma variável x que está como falso lá. Posso simplesmente colocar essa variável x aqui. Ok. Entendeu? Sim. É que aqui não mudou nada. Deixa eu botar essa variável x aqui, então. Pronto. Que aí vai mudar. Só tu sabe se tem como fazer essa coisa de incluir dois parênteses na mesma, em um só parênteses. Como é que eu posso dizer? Isso aí que tu fez só que em C. Tipo, botar primeiro um parênteses dentro de outro, sabe? O que tem? Dá pra fazer isso em C? Sim. Todas as linguagens dá. Ah, nunca E ele sempre vai executar do parente mais de dentro para os mais de fora. Beleza. Tá? Mais alguma coisa? Eu acho que não, senhor. Acho que a maioria daqui também tá habituado a ver, isso, porque afinal... Se vocês virem em C, vocês não tem dificuldade praticamente nenhuma. O pessoal que viu em Python, eles tiveram dificuldade, não foi no entender isso aqui, foi na forma como escreve. Porque no Python, o if, por exemplo, tu não tem as chaves. Tu simplesmente bota 2 pontos aqui e dentro da próxima linha. Então, a forma de escrever é um pouco diferente. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Não tem mudança nenhuma. Inclusive, as regras para fazer o switch é a mesma coisa no Python, no C, no Java e no JavaScript. A forma para fazer o if aí muda um pouquinho, porque o else if, por exemplo, no Python, o else if é tudo junto. No PHP também é tudo junto. Então, dependendo da linguagem que tu vai escrever, tu vai ter que aprender como é que funciona, como é que se escreve aquilo ali para aquela linguagem. Porque todas elas praticamente têm todos esses comandos. Tá? O switch tem algumas linguagens que não tem, mas são poucas também, e a gente tem esses comandos básicos para todas elas. Aí, eu preciso fazer um if. O if é assim. Como é que eu faço o if na linguagem Lua? Tu vai lá, escreve dessa forma, tu vai conseguir fazer o if, e é assim que funciona. Então, linguagem de programação, aliás, a lógica de programação é que vocês têm que entender. Como é que eu faço para fazer o condicional? Como é que eu faço para direcionar o meu código para cá ou para cá? Aí depende da forma como tu escreve na linguagem. Mas quem programa em C vai conseguir programar em JavaScript tranquilo, quem programa em JavaScript vai conseguir programar em Python, vai ter uma certa dificuldade, uma curva de aprendizagem para entender a sintaxe da linguagem, mas depois deslancha e vai embora. Bom, eu deixei algumas atividades para vocês aqui então, tá? Basicamente vocês vão criar um documento HTML, onde vocês vão associar um JavaScript, pode ser um script interno ou um arquivo separado, não tem problema, tá? E a ideia é que nesse arquivo vocês façam essas colocações aqui.
Então, a primeira delas, verifique se a idade de vocês é maior do que 18 anos. Se ela for maior, vocês vão mostrar lá no console, é maior. Se ela for igual, vocês vão colocar lá no console que é igual. E se ela for menor, vocês vão colocar lá no console, é menor, tá? Mas vocês vão ter que fazer um condicional para fazer isso, tá? Então, vocês vão fazer uma condição, vão colocar uma variável com a idade de vocês, por exemplo, e aí, dependendo de como for a idade de vocês em relação a isso, vocês vão mostrar uma informação no console.log, tá? Aqui, então, a gente tem uma expressão, tá? Onde eu usei alguns operadores lógicos, e a ideia é que vocês me digam qual foi o resultado, o valor que me mostrou nessa expressão. Vocês vão criar um código que mostre qual é esse valor lá no JavaScript, tá? Aí aqui eu criei algumas variáveis e eu quero que vocês me mostrem, então, se elas são true ou false, tá? Lembra que eu mostrei para vocês como é que faz para verificar isso? Mostrei agora na aula. Esse aqui eu esqueci de colocar aqui o que era para fazer, tá? Mas então a ideia é comparar o total de habitantes do Brasil com a China, tá? Simplesmente dizer qual dos países tem maior população e qual que tem menor população. Bem fácil de fazer também. E depois a gente tem, então, vocês vão executar esse código, vocês vão escrever esse código e mostrar, então, qual é o que vai aparecer no console, tá? Basicamente, você copiar esse código aqui e mostrar o que vai acontecer lá no console. Vocês vão verificar e vão me mandar isso aí. Bem tranquilo, bem fácil. Nada que 10 minutinhos vocês não consigam fazer essa atividade de boa. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma colocação. A última aula do senhor não veio parar no Moodle. Eu vi. E agora tem essa aqui. Eu não sei se a atividade... Eu vou dar 2 semanas para vocês entregarem essas atividades, as duas, tá? Foi uma falha minha. Na semana passada eu me enlouqueci aqui, porque a gente está... eu não sei se vocês já sabem, mas não sei se vocês sabem, mas semana que vem tem as bancas de TCC, e aí eu estava enlouquecido com meus orientandos, e aí agora estou enlouquecido lendo os trabalhos das bancas que eu vou participar. Então, eu acabei me atrapalhando aqui, não botei lá no Moodle para vocês. Vou colocar daqui a pouquinho, já coloco a aula de hoje também, e vou dar 2 semanas para vocês fazerem as atividades, para vocês terem um prazo um pouquinho maior para fazer. Mas essas atividades são bem rapidinhos, 10 minutos vocês fazem cada uma delas sem problema nenhum. Beleza. Tá? Mais alguma coisa? Senhor, mas, tipo, a nossa aula, nossas aulas, para quem não terá que fazer reavaliação, né, nada do tipo, não terminaria semana que vem? Não. Não é dia 25, mais ou menos, que termina as aulas? Não, é 9 de julho. Sim, mas 9 de julho é, tipo, vamos dizer assim, é o final do ano letivo mesmo. Agora, essa última semana, os professores estavam dizendo que teria reavaliação. A reavaliação é na semana do dia 29 até a semana do dia 9 de julho. Uhum. Dia 29 de junho é 9 de julho. A gente tem mais 2 semanas de aula. Ah, tá. Mas então essas últimas 2 semanas seriam só de reavaliação, então não teria aula. As 2 últimas, sim. A semana do dia 29 e a semana do dia, deixa eu confirmar aqui, do dia 29 e do dia... 22? Não, do dia 29 e do dia 6. Aí, isso é a reavaliação. Isso são as semanas da revelação. Então, a nossa última aula de verdade é no dia 25. É isso aí. Então, aí como é que ficaria? Mas aí daria mesmo pra gente entregar depois do dia 25 as coisas. Então tá bom. Não, mas não vocês vão entregar até o dia 25, na verdade. Sim. Aí porque a nossa reavaliação provavelmente vai ser na sexta-feira, tá? A reavaliação da primeira etapa vai ser na primeira sexta-feira, que é dia, deixa eu dizer direitinho, dia 2, tá? Reavaliação da primeira etapa, e no dia 9 a reavaliação da segunda etapa. Então a gente tem, vocês vão me entregar as atividades do trabalho até o dia 22, é isso? Meu Deus do céu, para calendário. Então dia 25, tá? Eu vou passar para vocês na terça-feira da semana que vem o trabalho de JavaScript, para vocês já começarem a fazer. E a ideia é que vocês façam esse trabalho e entreguem junto com as atividades até o dia 25, tá? E aí eu vou corrigir tudo. Na terça-feira eu já passo para vocês quem é que ficou em recuperação. Na primeira etapa vocês já sabem, mas vocês têm um prazo. Até... Bom, depois mais a gente conversa sobre isso, como é que a gente faz, tá? Mas eu acho que assim, a atividade
não vai ter mais nenhuma. A gente vai falar um pouco sobre JavaScript e basicamente fazer algumas coisas, como pegar informação no Doom e colocar informação no Doom. E a gente vai... vou passar o trabalho para vocês já na semana que vem. E vocês têm até o dia 25, ou se eu conseguir dar mais um prazer até o dia 25, ou até o dia 29, de repente, a gente pode ver para vocês poderem fazer as atividades, para mim poder passar até sexta-feira para vocês quem é que ficou em reavaliação, e se for o caso, né? E a gente poder fazer a reavaliação lá no dia 9. Tá? Certinho, então, senhor. Certinho. Muito obrigado. Mais alguma coisa? A chamada, professor, já foi feita? Vai ser automático? Tá sendo automático, eu consegui resolver o problema. Belezinha. Tá? Então, da minha parte era isso. Tenham todos um bom final de semana. Nos vemos na semana que vem. E era isso. Certo? Certinho, então, senhor. Daqui a pouco eu já posto para vocês os vídeos lá no Moodle também. Tranquilo, Beleza, então, senhor. Valeu. Feito, professor. Valeu. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Bom fim de semana.